cerco, chegou ao fim a operação policial no nordeste de Paris. A ação levou à morte dos suspeitos do massacre no semanário satírico francês Charlie Hebdo. A localidade de Dammartin, em Goélia, 40 quilômetros a nordeste de Paris, amanheceu cercada pela polícia, agentes de segurança e equipes especializadas no combate ao terrorismo. Neste prédio estavam entrincheirados os dois suspeitos de terem atacado a publicação satírica Charlie Hebdo, os irmãos Cherif e Said Kouachi. Com eles havia um refém. Pouco antes das 5 da tarde, pelo horário local, a unidade de elite da gendarmeria francesa começou o ataque. Segundo uma fonte, os dois irmãos saíram do prédio atirando e foram mortos. A pessoa que eles mantinham refém saiu ilesa. Um membro da unidade de elite da gendarmeria ficou ferido na operação, mas não corre risco de morrer. Foi o desfecho de uma das mais longas e tensas operações policiais já registradas na França. E o cerco a um supermercado onde um homem mantinha reféns em Paris nesta sexta-feira também foi quebrado. Policiais franceses invadiram o local e acabaram com o sequestro. A ação policial começou com uma explosão. Logo depois, a polícia invadiu o supermercado judeu no leste de Paris, onde um homem mantinha diversas pessoas reféns. Um grupo de reféns saiu correndo. A operação teria deixado 5 mortos, inclusive o sequestrador, além de 4 feridos graves, de acordo com fontes de segurança. Os demais reféns foram levados a salvo atrás de um veículo blindado. Muito bem, nós vamos agora com imagens ao vivo diretamente de Paris, porque embora tenha terminado o cerco com a questão dos sequestros, a gente tem imagens do local, inclusive, onde algumas pessoas, representantes da polícia, concedem entrevista agora à imprensa internacional. Existe agora uma caçada a uma quarta pessoa, que seria ajudante do sequestrador que manteve reféns. Um sequestro, aliás, que culminou com 4 mortes, mais a morte dele mesmo, 5 pessoas mortas, então, como resultado desse sequestro dentro do supermercado em Porte de Vincennes, uma região turística de Paris, ao norte da capital francesa, e onde aconteceu essa situação. A gente tem uma informação que acabou de chegar também da agência Associated Press, que diz que um membro da rede Al-Qaeda de terrorismo no Iêmen afirmou agora, no final de tarde, que o grupo ordenou o ataque ao jornal Charlie Hebdo. Então esse ataque não teria sido uma ação que partiu apenas dos dois irmãos envolvidos naquele primeiro ataque na quarta-feira, quando eles entraram na sede da revista e atiraram contra as 12 pessoas. Não foi algo que partiu deles, e sim da própria rede Al-Qaeda, segundo informações dessa agência, a Associated Press. É claro que essas informações serão investigadas agora por toda a força de segurança e agências de inteligência francesas, a fim de verificar o quanto essa informação é verdadeira e também desencadear as demais ações necessárias para essa situação. A gente volta a falar também sobre o fim violento desses dois sequestros, relembrando a você que a polícia fez então um cerco aos dois locais, tanto num supermercado nessa região de Paris, um bairro pouco distante do centro, quanto numa cidade vizinha, onde os dois acusados do ataque à revista estavam mantendo um refém no prédio de uma gráfica. Uma outra informação que nós temos, que chegou agora há pouco, foi a confirmação, então, oficial por parte do ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve. Ele confirmou, então, por volta das 6h30 da tarde, que realmente 4 reféns morreram durante esse sequestro no supermercado. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, declarou ainda que nunca antes a França havia enfrentado uma situação como essa, um ataque em 3 dias, que teria deixado tantas vítimas mortas numa ocasião de terrorismo, de ataque terrorista como esse. É algo sem precedentes e que certamente o país deve relembrar neste domingo, no evento, conforme a gente vem falando ao longo da cobertura, uma caminhada pela paz que deverá acontecer na região central de Paris. Essa caminhada vai receber, além do presidente François Hollande, de todas as autoridades do país, todos os membros dos partidos de esquerda, direita e centro da França, numa espécie de movimento pela paz. Deve reunir também líderes de movimentos sindicais, de movimentos sociais da França, e já tem confirmado também nomes de diversas autoridades que devem representar ali outros países da Europa. A exemplo do primeiro-ministro britânico, David Cameron, que já confirmou presença, também o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, também está confirmado, e autoridades da Itália também farão parte desse movimento. A expectativa é que os Estados Unidos encaminhem também um representante do presidente americano Barack Obama a este evento, que passa a ter um cunho também mundial,
Certamente, algumas outras cidades da França, a exemplo de Lyon, outras cidades também da região metropolitana, farão atividades simultâneas para relembrar as pessoas que foram mortas ao longo dessas tragédias. Mais cedo, por volta de 5 horas no horário aqui brasileiro, às 8 horas no horário de Paris, o presidente francês François Hollande se pronunciou na televisão, numa cadeia nacional de TV, e ele classificou as mortes nos últimos ataques terroristas no país durante esses 3 dias seguidos como uma tragédia para a nação. Ele disse que é preciso que haja uma união. A França não acabou ainda com as ameaças das quais é alvo. Essas são palavras do próprio presidente. Diz que o país continuará vigilante contra possíveis novos ataques e que não cederá a nenhuma pressão. Ele mais uma vez conclamou os franceses para que permaneçam unidos diante desses últimos ataques terroristas e disse que a unidade, são palavras dele, é a maior arma dos franceses, que precisam demonstrar a determinação contra tudo o que pode dividir o país e que serão implacáveis contra os atos antissemitas terríveis como esse que tem acontecido, que tem acontecido em Paris. Ele ainda terminou a fala dizendo que esses fanáticos não têm nada a ver com a religião islâmica. Essa referência que ele fez também tem a ver com o pronunciamento de diversos líderes muçulmanos do islamismo, de um modo geral, que pediram que as mesquitas ao redor de todo o mundo, nesta sexta-feira, relembrassem essas vítimas em suas orações tradicionais, sempre nas sextas-feiras, como também uma maneira de demonstrar boa fé e a intenção de se solidarizar às famílias dessas vítimas. Logo depois do pronunciamento de François Hollande, foi o presidente norte-americano Barack Obama quem falou também à nação numa cadeia aberta nos Estados Unidos e também falando com órgãos de imprensa, agências de notícias de um modo geral. Obama expressou apoio total à França. Ele se colocou mais uma vez à disposição do presidente francês para todo aparato que seja necessário. E em suas palavras disse que deseja que o povo da França saiba que os Estados Unidos estão ao lado do país que sofreu esses ataques hoje e estarão amanhã. Ele faz uma alusão ao futuro, chamou inclusive mais uma vez a França de um antigo aliado, um aliado que sempre esteve ao lado dos Estados Unidos para diversas ocasiões, inclusive relembrando o 11 de setembro, quando a França também cedeu todo o apoio logístico, militar e de inteligência para as investigações. O discurso de Obama foi feito depois do presidente François Hollande falar à nação e Obama mais uma vez colocou à disposição do presidente aparato militar para essas investigações agora, para determinar se de fato as ordens deste ataque partiram da Al-Qaeda. Ele disse ainda que a França, apesar de consciente de que fez frente a essa ameaça de dispor de forças de segurança integradas por homens e mulheres capazes de coragem e bravura, não acabou com as ameaças de que é alvo. Então, Obama, de alguma maneira, nesse discurso, também disse que a França não conseguiu eliminar totalmente as ameaças que têm sido feitas ao país e, de um modo geral, que agora preocupam também outros países da Europa. Esse foi, portanto, o pronunciamento de Barack Obama. Ele não confirmou presença no evento que acontecerá domingo, mas é muito provável que o vice-presidente da República, Joe Biden, quem geralmente representa o presidente nesse tipo de evento, participe. Ainda sobre esse evento de domingo, a expectativa de que representantes de países como a Alemanha, no caso de sua premier Angela Merkel, confirmem participação. Isso deve acontecer ao longo da noite desta sexta-feira. Relembra você que nós estamos agora no horário de Brasília, às 7h10 da noite, com 3 horas de diferença da França. Em Paris agora são 10h10 da noite. Neste momento, lá em Paris, ainda acontece uma caçada por parte de policiais das forças de segurança, no sentido de capturar, então, essa outra fugitiva, uma mulher que estaria fazendo, de alguma maneira, apoio logístico ao sequestro que aconteceu. A informação que se tem sobre ela é que ela conseguiu fugir assim que o cativeiro dos reféns num supermercado em Porte de Vincennes foi estourado. Essas imagens que você vê agora são exatamente do momento em que os primeiros reféns saíam. E foi nessa hora que ela teria fugido e agora a caçada é para buscar justamente essa pessoa. Bom, e mais cedo nós conversamos com o jornalista da AFP, a agência France Press, Pierre Alsou. Ele contou para a gente como funcionam as operações da polícia francesa que resultaram na morte desses terroristas. Vamos acompanhar. A operação
contra os dois irmãos supostos responsáveis do ataque da quarta-feira contra o jornal satírico Charlie Hebdo. Foram mortos durante o assalto da tropa de elite da gendarmerie francesa. Parece que durante o assalto eles saíram atirando sobre as forças de segurança e que foram mortos no momento. Teve uma segunda operação aí contra outro jihadista que era um conhecido dos dois irmãos, que tinha vínculo com eles, não? Ele tinha tomado reféns numa loja de produtos judaicos, não? Aí teve uma segunda operação. E as últimas informações que a gente tem é que ele foi morto também no assalto, mas que 4 outras pessoas foram mortas, provavelmente a maioria reféns, claro. Poderia ser que um dos 4 mortos fosse também um cúmplice deles ou outro assaltante. Há muito tempo que não se vê uma caçada destas, não? Isso fica claro. Mas eu diria que para mim não foi uma imensa surpresa, não? Porque a França já é alvo de terrorismo islâmico desde muito tempo. Teve atentados, ondas de atentados nos anos 80, nos anos 90. Em 2013 tive o ataque de um jihadista aislado na cidade de Toulouse, que matou vários judeus numa escola. Então o fenômeno não é novo, ele muda com o tempo, porque no começo, nos anos 80, 90, eram movimentos vinculados com terrorismo algerino, e com o tempo mudou isso para o terrorismo global, e Al-Qaeda, Estado Islâmico agora no Iraque. E você tem que lembrar que a França ela está involucrada em ações militares em Iraque, com a coalição internacional liderada pelos Estados Unidos. Ela está involucrada muito fortemente também na região do Sahel, do Mali, onde tem movimentos semelhantes, não? E então isso cria um clima, não? E há muitos anos também que existem lá na França organizações clandestinas para mandar jovens muçulmanes a combater, se adestrar, se treinar e combater em Iraque, em Somália, em Iêmen, em muitos lugares onde tem esse tipo de guerras. Os 2 irmãos e o terceiro que matou uma mulher policial há 2 dias estão mortos, mas claro, provavelmente existem outras organizações ou outros jihadistas que pertencem à organização desses 3 que poderiam tentar, mas eu acho que também é uma demonstração de força da sociedade francesa, e quando eu falo da sociedade francesa, incluo a imensa maioria da comunidade muçulmana, de demonstrar que vai protestar, que não tem medo, que vai se levantar, que não pode aceitar esse tipo de comportamentos. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. É por isso que nós vamos agora ao vivo em Vitória, nossa redação. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite. No Brasil, 49 mil pessoas estão afastadas do trabalho pelo INSS por causa da dependência química. E os números não param de crescer. Só aqui no Espírito Santo, mais de 800 trabalhadores recebem o auxílio-doença por causa das drogas. Era assim, nos arredores da Vila Rubim, em Vitória, que o Emerson se entregava ao crack e ao álcool. Eu ficava na rua como um mendigo, como um zumbi. Eu usava a droga para sobreviver, porque se eu parasse, eu ficava deprimido. Foi lá que ele conheceu o submundo das drogas e todo tipo de gente. Pessoas que largaram o emprego por causa do vício. Já vi vários taxistas que vendeu até o próprio táxi para usar a droga. Empresários, dono de padaria, vendeu tudo, vendeu carro, vendeu até os móveis de casa.
O Emerson está limpo há 6 meses. Vive hoje internado nesta comunidade terapêutica, mantida pelo governo do estado do Espírito Santo. Aqui, ele faz tratamento e se dedica ao artesanato. De acordo com a Secretaria de Saúde, aqui no Espírito Santo existem cerca de 3.000 usuários de droga que estão sob tratamento. E no último ano, mais de 850 pessoas se afastaram do trabalho por causa da dependência química. Elas são consideradas incapazes e se tornaram beneficiárias do auxílio-doença concedido pelo INSS. Eu acho que a gente precisa, a sociedade como um todo, entender a dependência química como uma doença. Então, o combate ao uso da droga, ele tem várias fases. Ele passa pela fase da repressão, ele passa pela fase da educação, pela fase da prevenção e pela fase também da cobertura previdenciária. Ou seja, é neste momento que o INSS é parte desse processo. Nós vamos dar proteção a este segurado e aos seus familiares, enquanto a doença, dependência química, o incapacitar para o trabalho. E o Emerson é um deles. Recebe um salário comercial. Com o dinheiro, ele ajuda a família. Eu ajudo a pagar os materiais escolares do meu filho. Tem a casa, tem que pagar a luz, tem que pagar água, entendeu? Tem que se alimentar. O valor do auxílio-doença dado pelo INSS varia de um salário mínimo até R$ 4.300, de acordo com a contribuição do segurado. E o tempo do benefício é de 60 a 90 dias. O importante é que ele comprove estar em tratamento, seja no regime de internação ou de acolhimento numa comunidade, seja no tratamento ambulatorial, e que a perícia médica mantenha um controle rigoroso. Por isso, nós evitamos a concessão de benefícios por períodos prolongados. O benefício tem crescido. No Espírito Santo, com em média 100 novos casos a cada ano, e no país, de 2009 a 2013, o número de auxílios-doença por uso de entorpecentes aumentou 65%, chegando a mais de 49 mil beneficiários em todo o Brasil. Pessoas incapazes de trabalhar por causa do vício. O Emerson encara a dependência química como doença e a Previdência Social também. Se não fosse pela ajuda do INSS e do governo, eu não estaria aqui hoje com 5 meses, faltando poucos dias para me sair daqui, para inteirar os 6 meses. Você se considera limpo, livre das drogas? Olha, limpo eu me considero. Eu me considero limpo, mas eu não me considero livre das drogas, porque eu tenho que matar um leão a cada dia. O prazo do benefício pode ser prorrogado dependendo do tempo de internação do trabalhador. Ainda segundo o INSS, aqui no Espírito Santo existe uma parceria com a rede Abraço. Quando um paciente abandona o tratamento, o Instituto é comunicado e automaticamente o auxílio-doença é cancelado. Em visita ao Espírito Santo, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, afirmou que o governo federal vai priorizar o investimento em obras de prevenção de enchentes aqui no estado. O ministro se reuniu hoje com o governador Paulo Artung. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, chegou pela manhã à capital do Espírito Santo. Em Vitória, no Palácio Anchieta, sede do governo, se reuniu com o governador Paulo Artung. Senadores e prefeitos capixabas também participaram. Foi uma reunião de trabalho para realinhar reivindicações antigas do estado, como obras de mobilidade urbana, saneamento e principalmente de prevenção a desastres causados pelas chuvas. Os recursos, eles vão ser evidentemente liberados pelo governo federal. Essa é uma prioridade, não é, do governo da presidente Dilma. O governador deixou claro aqui a sua preocupação, o seu compromisso com o estado do Espírito Santo e a prioridade que ele está, as parcerias com o governo federal, principalmente no campo social, e nessa área é a prioridade das prioridades pela tragédia que se abateu sobre o Espírito Santo. Nem o ministro das Cidades, nem o governador do estado anunciaram os valores dos investimentos ou a previsão para as obras, mas ambos garantiram também uma atenção prioritária ao sistema habitacional aqui do Espírito Santo.
O Ministério pede ao governo do Espírito Santo e às prefeituras do Espírito Santo que avance nos seus pleitos relativamente à habitação, né? É do jeito que eu estou falando mesmo, quer dizer, o Ministério veio para nos dizer que o Espírito Santo tem uma média em relação ao Brasil, uma média baixa em relação ao Brasil em termos de produção de novas habitações, quer dizer, é um presente, né? Então nós vamos correr no governo do Estado, motivar as prefeituras para que também a gente possa apresentar ao Ministério das Cidades, a Inês, que é a nossa secretária, novos projetos na área de habitação. Habitação no projeto Minha Casa Minha Vida e também habitação rural e outras modalidades importantes que são fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Fizemos uma boa reunião, como disse o ministro, uma reunião de trabalho, a nossa equipe, a equipe do Ministério, e a gente sai daqui com um dever de casa para transformar essa reunião em bons projetos e, se Deus quiser, em boas ações em benefício da população capixaba e brasileira. Segundo Gilberto Kassab, a área social não será afetada pelo corte de gastos anunciado pelo governo federal. O corte anunciado, ele não afetou as ações sociais do Ministério por enquanto. Vamos aguardar ainda os próximos meses, mas a presidente, ela em todos os momentos tem dito que vai fazer um esforço muito grande dentro do seu governo para que as ações do campo social não sejam afetadas. Eu acredito que, se houverem cortes, serão bastante suaves. Vamos torcer para que não hajam. E se houverem, nós vamos compreender. Até porque todos nós sabemos que o país, circunstancialmente, passa por uma posição, um momento difícil diante da crise internacional. A economia do mundo hoje é globalizada, todos sabem disso. Mas eu estou muito esperançoso de que as ações do governo federal no campo social não sejam afetadas ou sejam muito pouco afetadas. Mais de 40 mil capixabas tiveram a carteira de habilitação suspensa ou cassada. E agora acabou a desculpa do motorista de que não sabia da punição. Uma lista com os nomes dos infratores acaba de ser divulgada. A determinação partiu do novo diretor do Detran no Espírito Santo, Fabiano Contarato. 43 mil nomes são motoristas que tiveram a habilitação cassada, suspensa ou a permissão cancelada por diversos tipos de infração e que, na maior parte das vezes, continuam circulando livremente. A lista foi divulgada nesta sexta-feira no site do Detran, agora sob o comando do ex-titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Fabiano Contarato. O novo diretor deixou o cargo em setembro de 2014 sob a justificativa de que o departamento se recusou a entregar os nomes à Polícia Civil. A divulgação dessa lista serve para conscientizar, alertar os motoristas que às vezes a pessoa está dirigindo, mas não sabe que sua carteira está suspensa, cancelada ou cassada. E isso é muito sério, porque se um motorista desse for flagrado nessas circunstâncias, ele vai ter agora sua carteira cassada por 2 anos e vai responder pelo crime previsto no artigo 307, com pena de 6 meses a 1 ano. É crime doloso, o nome vai para o rol dos culpados, então o desdobramento é muito sério. Todos os motoristas que entram nessa lista recebem uma notificação e têm que entregar a CNH ao Detran. Ficam proibidos de dirigir por 1 ano ou 2. Em alguns casos, é necessário cumprir novamente todas as etapas para conseguir a habilitação. Para que as penalidades sejam de fato aplicadas, Contarato espera contar com a ajuda da população e dos órgãos de fiscalização. É importante que a sociedade passe a ser um fiscal, porque todos somos responsáveis nesse contexto. Nesse site está como que a sociedade pode denunciar, participar, e aí nós vamos pode se cobrar das instituições cuja competência constitucional é para apurar o crime. Porque se isso é crime, compete à Delegacia de Delitos de Trânsito apurar. Para o novo diretor, a certeza da impunidade contribui para o alto número de infrações. Para que haja uma queda nos índices, é necessário uma legislação mais forte e mais fiscalização. A fiscalização que ela tem que ser muito mais intensificada. É um equívoco quando o cidadão fala que ele não tem multas, isso não quer dizer nada, não quer dizer que ele não praticou transgressão. Então, a partir do momento que o capixaba sair de casa com quase 100% de certeza que ele vai ser parado numa blitz, ele vai mudar o comportamento. É aquilo que eu sempre falo. Antes eu tinha um sonho que o motorista mudasse o comportamento pelo processo educacional, mas não muda pela educação, vai ter que mudar pelo medo.
Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Uma boa noite, um excelente final de semana. Obrigado, Adriana, para você também. Até segunda-feira com mais notícias aí do Espírito Santo. Boa noite para você. Bom, a News vai agora um rápido intervalo e volta em instantes com mais informações sobre os ataques em Paris. Não sai daí, a gente volta já já. Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News o desafio diário dos pedestres que precisam atravessar as principais avenidas da capital. Lodo retirado do rio Itapemirim vira matéria-prima para a fabricação de tijolos. E ainda a esquina da Record News. Hoje é dia de samba com integrantes da MUG e da Boa Vista. Atravessar alguns semáforos em Vitória é um desafio para muitos pedestres. Os sinais são tão rápidos que é preciso correr para não ser atropelado. Preparar, apontar, já! Não é uma corrida de rua. É apenas o cotidiano de um pedestre tentando atravessar na faixa. Neste ponto, na Dante Michelini, atravessam muitos idosos e crianças. Quem precisa de mais tempo para cruzar a avenida enfrenta dificuldades. Tem pessoas de idade que atravessam de lá para cá e às vezes não tem agilidade na perna que uma jovem tem. Às vezes tem pessoas que têm problema de artrite, não pode atravessar direito. Então, 18 segundos, 19 é muito pouco. Tinha que ter pelo menos 30 segundos. A primeira pista você atravessa bem, na segunda você tem que correr. Todo idoso tem dificuldade de atravessar, fica atravessando correndo. Dá para idoso correr? A própria sinalização pressiona a caminhada e alerta. É hora de acelerar o passo. Alexandre conta que, além do tempo curto, motoristas ainda desrespeitam a sinalização. A gente aqui tem vários motoristas que, mesmo com o sinal fechado e com a contagem de segundos ali, eles ultrapassam o sinal. E não é um, é às vezes 5, 6 carros que ultrapassam o sinal, motos. E aí, como a gente ainda atravessa com a bicicleta, tem os pedestres, o tempo fica mais curto ainda. Para atravessar em 10 segundos cada trecho da avenida, o pedestre tem que andar a 3 metros por segundo, ou seja, mais de 10 km por hora. Isso é 116% acima da velocidade normal de uma caminhada. Resumindo, para chegar ao outro lado, é melhor correr. A situação também é difícil em outros pontos da cidade. Na Saturnino de Brito, próxima à Praça dos Namorados, tem até o botão para ajudar na travessia, mas está quebrado. Aqui não funciona nada, nenhum deles funciona. E como é que faz para atravessar aí? Aí tem que esperar muito mesmo, tem que esperar muito. Aí às vezes você atravessa até o meio, o outro está fechado, aí você perde ônibus, perde tudo. O tempo ideal para garantir a caminhada é no mínimo 22 segundos. O jeito é esperar no canteiro central. Neste ponto, na Reta da Penha, essa situação é comum. O semáforo fecha de um lado, mas do outro, o trânsito que vem da Avenida Rio Branco continua fluindo. A pessoa para atravessar tem que ser rápido, senão complica. Aumentar o tempo dos sinais de pedestre pode também aumentar o tempo de espera dos veículos. Mas, afinal, quem deve ser priorizado? O automóvel ou as pessoas? Tinha que dar mais prioridade para as pessoas, para os pedestres. Estão dando mais vantagem aos carros. Pois é, em nota, a Secretaria de Transportes informou que os botões para a travessia de pedestres serão retirados para o reparo. Informou também que monitora o trânsito na cidade e precisa fazer um estudo global antes de qualquer alteração no tempo dos semáforos. Bom, o verão está só no começo, mas a população da Grande Vitória já tem sofrido com a falta de água. Moradores de bairros de Guarapari chegaram a fechar a Rodovia do Sol por causa da falta de água. As pistas só foram liberadas depois que a Cesan enviou caminhões-pipa para a região. Sobre as ações da Cesan para minimizar esse problema, eu converso agora com Denise Cadete, a diretora-presidente da companhia. Boa noite, Denise. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Adriana, pela sua oportunidade de estar aqui. Nós estamos aí há 20 e poucos dias sem chuva, de acordo com o Incaper. Isso coloca a gente em que situação? Como estão os nossos reservatórios? Nós estamos passando por um momento conhecido como momento extremo, né? Climático extremo. Então, esse momento, essa situação, faz vamos dizer assim, há muita evaporação também nos rios. E também isso significa o quê?
que a gente acaba não tendo chuva e ainda a água evaporando. Então fica uma situação mais delicada ainda, né? Hoje nós poderíamos estar produzindo 700 litros por segundo de água, e nós não conseguimos produzir isso. Nós estamos produzindo 20% a menos, 540 litros por segundo. E isso significa que as pessoas precisam ter consciência, né, e fazerem um uso racional da água. Mas nós corremos o risco de um desabastecimento, a exemplo de São Paulo? Não, nós não estamos no nível Nossa situação é bem longe disso. Não, muito longe disso. E pontual. Né? Nós estamos hoje com um problema, principalmente em Guarapari. Os demais balneários, onde nós estamos com um grande volume de pessoas, a situação, quando tem uma falta de água, as pessoas procuram 115 ou mandam mensagem, usam a internet no site da CESAM, www.cesam.com.br, fazem a sua reclamação, aí a CESAM vai analisar qual que é a situação, o que pode ser resolvido, se é caminhão-pipa ou o que aconteceu no meio do caminho, naquela linha, né? É isso. Denise, em Guarapari, qual é o problema? A cidade realmente não tem capacidade para receber o número de turistas que recebe? Bem, eu posso te dizer o que a gente tem capacidade para produzir. Na questão da água. A gente tem, hoje, quando a gente fornece água para Guarapari, a gente fornece para 120 mil habitantes durante o ano normalmente. Mas estima-se nessa época 1 milhão. Não acredito. Mas que algumas pessoas falam nisso, falam nesse número, em 1 milhão de turistas. Eu não acredito, mas assim, também não posso afirmar, eu também não sei se alguém contou, né, fez essa contagem. Mas nós temos hoje capacidade, com esses 700 litros por segundo, de atender 300 mil habitantes. E é o que a gente vinha fazendo nesses últimos anos. Se bem que o verão do ano passado choveu muito, né? Então não teve nem praia. E nós tivemos também uma situação diferente dos outros anos, que foi uma concentração muito de dias junto do feriado. Então foi um período prolongado, né? Quer dizer, do Natal até o Ano Novo, muitas pessoas emendaram. Exatamente, né? E Réveillon já é um pico que a gente considera, como é o Carnaval, e ainda teve esse período prolongado, e ainda veio a seca, né? A falta de chuva, ainda veio essa situação extrema, né? Climática, e aí sim, a evaporação, ou seja, todo um conjunto, né, de fatores que estão dando esse problema. Mas muito sol para principalmente para os veranistas, então, por um lado, também estão felizes com essa situação do sol. E estarem aproveitando a praia, mas a gente está tentando, aonde começa a faltar água, quando eles ligam para o 115, a gente vai com o caminhão-pipa para dar esse suporte. O problema específico desse bairro de Guarapari, onde os moradores fizeram várias manifestações, já foi resolvido? Sim, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento houve uma concentração muito grande de reclamações num lugar que era a região mais adensada, né, de muitas ligações reclamando da falta de água. E os caminhões-pipas não conseguiam chegar lá porque os carros tinham automóveis demais, mal estacionados, o caminhão-pipa não conseguia nem passar. Não conseguia passar. Então, o que foi feito? Naquele período, então, houve uma decisão de fazer um desvio, né, da água para aquela região, e aí sim, acabou faltando água numa outra região que considerada fácil de voltar a água logo, porque está localizada mais perto da estação de tratamento de água e que é mais fácil de chegar ao abastecimento. Mas assim, é uma situação que você imagina, o governo acaba de tomar posse, né? E a gente já depara com uma situação dessa, montamos um comitê de situação, tipo uma força-tarefa de emergência, né? Todas as secretarias apostas, Secretaria de Governo, Casa Militar, a Secretaria de Comunicação, né? A ARCE, toda a diretoria da CESAM. Então, montamos essa força para buscar tentar resolver o problema o mais rápido possível, à medida que a gente ia sabendo o que estava acontecendo. Mas não pretendemos fazer mais essa situação, né? Também não teremos mais essa situação de tantos automóveis mal estacionados, como aconteceu aquele volume muito grande que causa o Réveillon. Mas, assim, a gente precisa pedir à população para ter um consumo consciente, e estamos entrando com uma campanha. Não adianta a gente falar só em responsabilidade da CESAM, porque cada um tem que fazer a sua parte, não é isso? E a CESAM agora está lançando uma campanha para que as pessoas tenham essa consciência.
Utilizem água de forma racional. Isso, começou uma campanha hoje nas rádios locais, naquela região onde tem esse problema, né? E também a distribuição a partir de amanhã de um leque na praia, explicando o que é necessário fazer para economizar água, né? Ou seja, quando for escovar o dente, fecha a torneira, né? Evita aquele desperdício de água. Quando for lavar os pratos, né? Eu tô lendo aqui, gente, né? São dicas super simples que qualquer pessoa consegue Exatamente. fazer, né, É questão Denise? de hábito, né? Você às vezes está tão relaxada ali nas suas férias, tão no seu conforto, que não está lembrando. E aí, como não teve uma campanha, né? Infelizmente não houve uma campanha realizada pelo governo passado, eu acho que faltou isso para alertar, principalmente os veranistas. Olha, atenção, né? Vamos poupar água. Não é porque você está fora da sua casa que quer dizer que você pode desperdiçar. Não é isso? Exatamente. É isso que o turista tem que ter em mente. Exatamente. E é uma questão de hábito mesmo, porque não é um problema agora que a gente está vivenciando naquela região, mas é uma questão que a gente tem que começar a se conscientizar, porque é um recurso hídrico, é um recurso, vamos dizer assim, que precisa ter muito cuidado, ser muito bem tratado. Então, olha o problema de São Paulo, a gente não quer chegar naquela situação, a população de São Paulo está mudando seus hábitos, né? Então, por que a gente tem que mudar em crise? Serve de alerta pra gente, né, Denise? Com certeza. Né? Denise, obrigada pela sua presença aqui no Hora News, viu? Obrigada, Adriana, pela oportunidade. E eu espero isso aí. A CESAM está à disposição, o que for necessário, utilizem o 115, utilizem também a internet, entre em contato com a gente que a gente vai dar o atendimento o mais rápido possível. Obrigada, Denise. Boa noite. Obrigada. Bom, a seguir as notícias do sul do estado. O Hora News volta já. Vamos agora ao resultado da nossa enquete. No último final de semana, um policial do Amazonas entrou armado em uma boate de Guarapari e durante uma briga feriu 7 pessoas. E nós perguntamos: você concorda com a lei que permite que policiais entrem armados em casas de shows? 63,23% dos internautas disseram não concordar e 36,77% disseram concordar com a lei. O Ivan Ferreira Santos respondeu lá no site do Sim Notícias que ele concorda, mas somente se ele estiver em serviço. Para que arma em um ambiente de diversão durante a folga? Já o Hugo Sena disse que não concorda. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem as notícias pra gente lá do sul do estado. Boa noite para você, Ramon. Boa noite, Adriana. Para diminuir o impacto ambiental, o lodo retirado do rio Itapemirim, após o tratamento da água, se transforma em matéria-prima para a produção de tijolos de cerâmica. O projeto, desenvolvido pela concessionária de água aqui em Cachoeiro, já produziu mais de 25 mil tijolos. Das águas do rio Itapemirim surge um projeto para transformar lodo em cerâmica, uma inovação para a preservação ambiental. Um processo que purifica a água, ajuda o meio ambiente e contribui para as construções civis realizadas no sul do Espírito Santo. Todo o lodo que a gente remove da água vem para esses tanques, então a gente vai fazer o devido tratamento. Certo? Então a gente tem uma concentração aqui grande de sólido nesse lodo que é encaminhado para um sistema de desidratação por meio de uma centrífuga, onde é separada a parte líquida de sólida do lodo. Daí essa parte sólida que a gente encaminha para uma olaria para fazer a produção de tijolos. É nesse tanque que todo o lodo começa a ser separado. Depois, com esses equipamentos, o lodo começa a aparecer em forma mais consistente, até ficar assim, como argila. Primeiro que você não vai encaminhar esse resíduo para aterro sanitário. Então é todo o impacto de você diminuir a vida útil do aterro, você tem um resíduo que pode ter alguma utilização e encaminhar para um local onde não vai ter nenhum tipo de utilização. Isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala muito isso, de um reuso, uma reutilização dos seus resíduos, certo? E a gente faz, quando a gente encaminha para a olaria, 10% de um bloco cerâmico que é feito na olaria é composto por nosso lodo,
certo? Então você reduz todo o impacto inerente à extração da argila, que é um dos produtos que esse lodo substitui na fabricação do bloco cerâmico. Aí é desmatamento, é assoreamento dos rios, então é controle de pragas que quando você faz a extração da argila no meio ambiente. Então esse projeto traz todo esse benefício ambiental. Desde que o projeto teve início, mais de 550 toneladas de lodo retiradas do rio Itapemirim se transformaram em cerâmica. O turista que vai a Marataízes, no litoral sul capixaba, pode levar para casa uma lembrança do artesanato local. Na Casa do Artesão é possível encontrar produtos confeccionados com materiais típicos da região. Essa é a Casa do Artesão, a sede da Associação dos Artesãos de Marataízes. Fundada há 11 anos, a casa foi uma alternativa para comercializar os itens produzidos na cidade. Foi a necessidade de um espaço dos artesãos estarem comercializando seus produtos. Aí nós nos reunimos, formamos a associação e posteriormente a Casa do Artesão. Pequena e aconchegante, ela abriga uma grande variedade de produtos. Eles são fabricados em conchas, escamas de peixes, sementes, cerâmica, tecido, madeira e outros elementos que identificam os principais traços da cultura local. A Casa do Artesão funciona o ano inteiro. Os grandes consumidores são os turistas que visitam a cidade e se encantam com a beleza das peças. E aqui tem de tudo: itens de decoração, panos de prato e até mesmo brinquedos para crianças. São peças únicas e delicadas, ótimas opções para presentear e enfeitar a casa. E grande parte da matéria-prima utilizada na fabricação desses produtos é encontrada aqui em Marataízes mesmo, na natureza. E são produtos que seriam descartados, jogados fora, como por exemplo a escama de peixe, que é utilizada para fazer essas flores aqui. E um outro item que tem feito bastante sucesso nesse verão são esses quadros aqui. Eles são pintados com restos de madeira, pedaços de tronco que foram cortados e também seriam descartados. É um artesão que ele corta as madeiras, os resíduos de árvores que são cortadas nas ruas, ele lixa essa madeira e faz uma pintura. O artesanato mais tradicional e que melhor identifica Marataízes são as cestarias. Os traçados feitos em cipó e taboa resgatam antigas tradições indígenas. Por aqui, essa arte é passada de pai para filho. É o caso do seu Neuvino, que aos 70 anos de idade ainda fabrica produtos feitos de taboa e ensinou a arte aos seus 6 filhos. A taboa é cortada no brejo, botada para secar. Depois de seca, a pessoa faz a trança. Tipo uma trança de cabelo. Eu era jovem quando comecei, tinha uns 15, 17 anos por aí quando eu comecei. Hoje eu vou fazer 7 anos e 1 ano. E não vai parar? Não parei e não vou parar. Em um município com poucas opções de renda, onde a economia gira em torno da pesca, o artesanato tem se destacado como uma importante fonte de renda. Bom, a Casa do Artesão está localizada na Avenida Domingos Martins, 1352, logo na chegada de Marataízes. O telefone de lá é DDD 28 3532 1675. De Cachoeiro, voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, uma boa noite para você, bom final de semana e até segunda. Obrigada, Ramon. Ótimo final de semana para você também. E a seguir, a esquina da Record News. Hoje é dia de samba com os integrantes da Boa Vista. A gente vai cantar. Você pode me deixar acabar de falar? A segunda edição do concurso de maquiagem da Record News vem aí. Vamos escolher o maquiador ou salão de beleza que produzir a melhor maquiagem feminina de carnaval. O objetivo é estimular a criatividade dos profissionais e valorizar o Carnaval do Espírito Santo. As inscrições começam no dia 12 de janeiro, na próxima segunda-feira, e vão até o dia 12 de fevereiro. Então não deixe de participar. O regulamento está no nosso site www.simnoticias.com.br. Sexta-feira, você já sabe, é dia da esquina da Record News.
Falta menos de um mês para o Carnaval de Vitória. Nas escolas, os ensaios já estão a todo vapor. E é nesse clima de festa que a gente traz hoje para a esquina da Record News com muito samba. E é para lá que a gente vai, com o repórter Sérgio Rangel. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, hoje a esquina promete ser animada, hein? A gente recebe a atual campeã do Carnaval Capixaba, direto de Cariacica, com vocês, a Boa Vista. Bate na palma da mão, explode, é Boa Vista, na fé. Em São Jorge Guerreiro, salve o Rio de Janeiro, na palma da mão. Bate na palma da mão, explode, é Boa Vista, na fé. Em São Jorge Guerreiro, salve o Rio de Janeiro. Me leva nas ondas do mar. É tanta beleza que vi no lugar. O índio protetor da natureza, a realeza chegou pra ficar. Cultura geral, transformação, filhos de São Sebastião. Na Praça Mauá, um dedo de prosa, cidade maravilhosa. O sol bronzeou, morena, o corpo dourado. Poema de Copacabana até Ipanema. No alto do morro, samba entre cena. O sol bronzeou, morena, o corpo dourado. Beleza, agora eu vou conversar um pouquinho com eles ali no cavaquinho, Douglas. Eu vou conversar com um dos intérpretes aqui da Boa Vista, que é o Pelé. Pelé, boa noite. Como é que estão os preparativos deste ano para Boa Vista? Boa noite a todos. A escola está se preparando bem. Graças a Deus, nosso trabalho está sendo muito forte na comunidade. A comunidade está vindo para dentro. Graças a Deus também. Agradecer ao presidente, a toda a diretoria da escola. Vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da escola. Bem, o samba enredo desse ano é o Rio de Janeiro, né? Eu queria saber como é que foi a escolha desse tema e por que o Rio de Janeiro? Bom, assim que terminou nosso desfile, a diretoria se reuniu, eu também nosso carnavalesco Robson Goulart, e pensaram melhor para a escola. E fazer uma homenagem ao Rio de Janeiro, onde o carnaval realmente é bem grandioso. A escola vai fazer um grande trabalho, para 450 anos na cidade maravilhosa. Vai ser muito importante pra gente. Como é que tá a comunidade de Boa Vista? O pessoal tá feliz com esse samba enredo, tá animado? A escola tá empolgada, tá trabalhando, tá cantando junto com a gente. A escola tá bem unida para ser campeã novamente, né? Bom, e quando a gente fala de samba enredo e Boa Vista, não tem como não lembrar do samba enredo do ano passado. Foi o samba enredo que levantou, né, a avenida, e esse ano vocês estão com o samba enredo novo. Isso é uma responsabilidade, uma pressão também aí para vocês? Com certeza, nós tivemos 4 nota 10 no ano passado. A responsabilidade é muito grande manter esses 10. Graças a Deus, os compositores foram felizes mais uma vez com um lindo samba. Essa obra está na cabeça de todo mundo, a cidade está cantando, a bateria está cantando, e se Deus quiser vamos tirar a nota 10 novamente. Bom, então para quem não lembra aí do samba enredo do ano passado, eu queria que vocês cantassem pra gente de novo aí. Vamos embora. Quem é que espalha o perfume no ar? Sou eu. Quem é que faz o meu povo sambar? Sou eu, é a Boa Vista. O meu grande amor, a essência do samba chegou. Me diz, quem é que espalha o perfume no ar? Sou eu. Quem é que faz o meu povo sambar? Sou eu, é a Boa Vista. O meu grande amor, a essência do samba chegou. Vai voar minha águia. Do alto vem trazendo a leveza, do reino das flores a magia, o aroma que vem da natureza, viaja nos braços da paz. No Egito Deus só foi adorar, e a estrela anuncia, tem fumaça eu quero ver no ritual. Beleza. Agora, o pessoal pensa que quem trabalha com carnaval se envolve só nessa época, né? Que a gente volta a falar de carnaval, mas não é bem assim não, né? Vocês já estão trabalhando há muito tempo. Sim, assim que acaba o nosso desfile, a diretoria já se reuniu, já pensando no próximo carnaval. Já pensando em desenvolver o enredo, para que desse tempo a gente fazer um carnaval grandioso, como foi desse ano que passou. Se Deus quiser, vamos fazer novamente o grande carnaval. Uma escola campeã, nota 10 no samba enredo e em vários outros quesitos. Como é que é esse trabalho técnico aí para fazer um desfile bem feito, um desfile técnico e conseguir as notas 10 que a escola precisa? Bom, a escola trabalha
em cima de quesitos, né? A gente está trabalhando aos poucos, quesito por quesito, para conseguir o objetivo maior. E graças a Deus, os diretores de harmonia, toda a nossa diretoria da escola está empenhada, está trabalhando pesado, focado nos quesitos para a gente tirar nota 10 em todos. E esse ano vocês estão preparando uma surpresa aí, pode revelar aí o que vai ser? Não. Vamos lá na avenida que vocês vão ver a surpresa, vai ser muito bonita. Agora, como é que está o ensaio de vocês? Vocês estão com o ensaio já direto, imagino, né? Sim, a escola vem ensaiando na quarta-feira, ensaio técnico, né? Junto com a comunidade, para a comunidade cantar o samba, sentir a adrenalina já da avenida. Na quinta-feira tem ensaio da bateria, ensaio fechado, mas quem quiser chegar não pode chegar. E sexta-feira é um grande ensaio aberto ao público. A gente recebe muitos convidados de todas as corrimãs de Carnaval Capixaba. Tá certo, antes de encerrar, hoje tem ensaio lá, né? Com certeza, hoje é a coroação da nossa rainha, da nossa madrinha de bateria. Convidar toda a comunidade do samba para ir lá na nossa quadra, lá em Itaquari. Então, é uma grande festa. Então, beleza. Então, para ficar na cabeça do povo mais uma vez, eu queria que você repetisse o samba enredo desse ano. Vamos lá? Maravilha. Vamos cantar o Rio. Vamos bater na palma da mão lá na avenida. Maravilha. Bate na palma da mão, explode, é Boa Vista na fé. E São Jorge Guerreiro, salve o Rio de Janeiro, na palma da mão. Adriana Boa Vista vem forte esse ano, hein? Voltamos com você. É Boa Vista. Obrigada, Sérgio. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Você fica agora com um pouquinho mais da nossa atração na esquina da Record News. Record News, a líder em notícias. Divino lugar, o índio protetor da natureza, a realeza chegou pra ficar, cultura geral, transformação, filho de São Sebastião, na Praça Mauá, um dedo de prosa, cidade maravilhosa, o sol bronzeou, morena, o corpo dourado, poema de Copacabana até Ipanema, no alto do morro, samba entre cena, o sol bronzeou, morena.